Olá, eu sou o Cauã, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Essa semana nós tivemos programa quarta-feira por causa que teve um evento da Lenise e da Giane em Tubarão e foi por causa disso que não houve o programa quarta-feira. Mas hoje já volta tudo ao normal, já volto com as notícias e hoje antes do programa só teve aquela imagem ali, porque antes do programa a gente tem que fazer algumas coisas, daí fica aquela imagem ali uns minutinhos, mas não atrapalha em quase nada. Então vamos lá começar o programa. Oi, Renan. Quem? Abraço pra Heloísa Silva Viana. Abraço pra Eduardo Nazário, Dudu que joga com nós lá no ginásio, né, Eduardo? Mais alguém? Abraço pro Robson. Robson que joga lá no Industrial, Robinho, grande camisa 9 lá do Industrial. E Lielson treinou nós lá um tempão, né, na Anjos, jogando bastante tempo já junto. E Ângela Maria Frelo, um abraço aí pra todos vocês que já estão acompanhando desde o começo. Então vamos lá. O primeiro assunto de hoje é sobre o Avaí e o Fluminense, que acho que foi a maior zebra, uma das maiores zebras por enquanto da Copa do Brasil, porque pra mim a maior, sem dúvida, foi a da Aparecidense no Botafogo, logo lá bem no começo, lá na primeira, segunda fase. O Avaí que venceu no Rio de Janeiro por 2-1 e agora quando voltou para Santa Catarina jogar em Florianópolis, venceu a partida por 1-0 sobre o Fluminense. O que mais foi exaltado e está sendo exaltado no Avaí essa temporada é tantos jogadores da base que estão jogando, já estão no time titular ou já estão ali na reserva acompanhando o time. Isso é uma coisa que eu apoio e apoio muito, por causa que o futebol brasileiro tem muitos times que estão indo buscar jogadores de fora. Um exemplo é o Palmeiras, que está contratando bastante estrangeiros, e hoje o seu camisa 9 é o Borja, o colombiano. Mas voltando aqui, não fugindo muito do assunto, o Avaí que tá muito bem esse ano, tá até brigando ali no Campeonato Catarinense para ver se pega a primeira ou a segunda vaga. O gol do Avaí foi feito por Lourenço, que também é um jogador que subiu da base. É um jogador muito bom. Vai ser um dos destaques, talvez esse ano, do Avaí. Se continuar rendendo igual o último jogo, com certeza ele vai poder ser um dos grandes jogadores aqui de Santa Catarina, do Brasil até do futebol mundial. O Avaí, que foi um baita de um resultado, ganhou no Rio de Janeiro, ganhou aqui em Santa Catarina. Foi uma coisa, acho que nem os torcedores mesmo do Avaí não acreditavam, mas o futebol hoje tem muito disso, que é chamado de zebra. O Avaí foi uma zebra, sim, todos apontavam o Fluminense como praticamente classificado, só que o Avaí mostrou bastante vontade e conseguiu classificar e eliminar um dos grandes do futebol brasileiro, que é o Fluminense. Fluminense que não está muito bem esse ano, como eu já falei em outros programas, vendeu muitos jogadores, não contrata, só vende, e que aqueles que contratam não tá nem perto do nível dos que foram vendidos. Outro time catarinense que jogou a Copa do Brasil no meio de semana foi o Figueirense. Só que diferente do Avaí, o Figueirense ganhou no tempo normal, só que foi eliminado nos pênaltis. O Vitor foi o grande destaque da partida, não durante o jogo, mas sim na hora da decisão de pênalti. Os jogadores do Avaí tremeram para na hora de bater o pênalti e quando chegou, viu o Vitor na frente do gol, botaram o Vitor para se consagrar e classificar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que também é um dos grandes do brasileiro, que não vem bem essa temporada, não vem jogando tudo o que o time sabe, e por causa que não está cumprindo, na verdade, o que o time tem que fazer no futebol brasileiro, já que os jogadores são de alto nível. Tem Otero, Casares, tem o Vitor no gol, e não vem jogando o que o time pode jogar. Ano passado, o Atlético Mineiro foi dado como um dos melhores elencos do Brasil, junto com o Flamengo e Palmeiras. Só que diferente do Flamengo e Palmeiras, o Atlético Mineiro não rendeu muito. O Palmeiras e o Flamengo também não renderam o que era esperado, só que o Atlético Mineiro foi muito mais abaixo e não classificou nem para a Libertadores, diferente do Palmeiras e do Flamengo. No tempo normal, o time do Figueirense venceu por 2-1. O Jorge Henrique que fez o segundo gol do time catarinense, que foi o gol que levou a partida aos pênaltis. Foi um baita de um jogo. O Figueirense jogou muito bem, fez uma baita de uma partida. O Atlético Mineiro tinha vencido aqui em Florianópolis por 1-0, só que o Figueirense foi com tanta vontade para Belo Horizonte que foi uma das melhores partidas do ano do Figueirense.
O melhor jogo do Figueirense já havia sido contra o Atlético Mineiro aqui em Florianópolis, e quando foi para Belo Horizonte fez uma baita de uma partida, conseguiu a vitória no tempo normal, só que por causa que não tem esse gol fora, não teve esse gol fora, aquele que tipo o time venceu por 3-2 fora e perdeu de 1-0 em casa. O time que perdeu em casa por 1-0 estava classificado, por causa que fez 3 gols fora e o seu adversário só fez um na sua casa. E isso é uma coisa que deveria continuar. Oi, Halia. Abraço para Wilson Botsan. Moisés Paris, o mais conhecido como Molão aí na fumaça. Abraço, salve, hein, né? Pra quem é mais jovem, gosta de salve, não abraço. E falando pra não esquecer de falar do Flamengo. Flamengo é um bom time brasileiro, só que só acompanhar aí, vamos ver se vai ter notícias do Flamengo, só ficar curioso. Mais alguém? Daniel Elias. Quem? Kátia Daniel Elias. Kátia Daniel Elias, abraço pra vocês todos aí. Voltando aqui, nós estávamos aqui no Figueirense, que não classificou por causa desses gols fora. Se tivesse esse ainda o critério de quem fez mais gol fora, além da diferença de resultado, se como eu expliquei, se o time vencesse por 3-2 fora e perdesse de 1-0 em casa, estava classificado. Se tivesse esse gol ainda, o Figueirense já teria classificado e hoje estaria na próxima fase já do Campeonato Catarinense, da Copa do Brasil, desculpa. O Criciúma, agora que vai enfrentar o Brusque, Criciúma que vem contratando, sua última contratação foi o Suelton, lateral direito, e a sua maior contratação da temporada foi o Zé Carlos, o atacante. Zé Carlos já havia jogado no Criciúma, foi um dos grandes artilheiros, e ele havia saído, rodou alguns times aí no futebol brasileiro, e agora voltou pro Criciúma. O que tudo indica é que ele vai se aposentar no Criciúma, não é mais nenhum jogador jovem também, tem uma grande história no Criciúma, um dos grandes artilheiros da história do Criciúma também. O Criciúma já foi até campeão da Copa do Brasil, só que esse ano não deu certo e acabou sendo eliminado por Cianorte. Cianorte que foi eliminado pro Internacional também. O Criciúma, naquela partida contra o Cianorte, eu acho que dava de classificar assim. Foi uma partida fácil, só que o Criciúma não rendeu e acabou sendo eliminado. O Criciúma que começou a temporada muito mal, não estava jogando quase nada do que o time sabia, estava com uma bem pouca vontade mesmo, não estava mostrando nem um pouco de vontade, nem um pouco mesmo de vontade de ganhar a partida. O time estava com bem pouca tava com uma baixa qualidade mesmo, errando bastante passe. Só que agora com o Argel o time vem crescendo. Também o Argel, com o salário que veio ganhar no Criciúma, é o que ele tem que fazer mesmo. É um time que tem bastante dinheiro sim, dá de contratar alguns jogadores, só que infelizmente a diretoria, os presidentes não sabem administrar, só vendem jogadores e nunca contratam. Uma coisa que o Criciúma mais erra no direito de porcentagem do atleta. O Criciúma tem poucos jogadores que tem 100%, o Monte ele tem 30 ou 40% do atleta, e daí o atleta vem ao Criciúma, rende e é vendido por uma grana alta, só que essa grana talvez entre 30% ao Criciúma, os outros 70% são de seu ex-clube ou de seus empresários. Isso aconteceu principalmente com o Luca e com o Roger Guedes, que são os dois últimos grandes jogadores que saíram do Criciúma para explodir no futebol brasileiro. Um abraço para o André Salvan, que joga no Intocáveis ainda. Tem bastante história aí no Intocáveis já na FJF. Mais alguém? Então vamos aqui de novo. Agora na Chapecoense que vai enfrentar o Hercílio Luiz. Chapecoense que, na minha opinião, é o melhor time do futebol catarinense no momento. É um time que teve aquele acidente do avião, só que no outro ano a diretoria foi muito bem. Foi uma coisa incrível que eles conseguiram já se classificar para a pré-Libertadores, só que infelizmente não passaram. A Chapecoense é um time que vem jogando muito bem, não é à toa que é líder do catarinense. Tem 30 pontos e são 3 à frente do Figueirense. Como eu já falei, eu acho que a Chapecoense e o Figueirense vão ser os classificados e vão fazer essa final do Catarinense. É muito difícil vir outro time conseguir passar os dois. Só se acontecer uma grande zebra de Joinville e Avaí conseguir passar. Só que o mais fácil ainda é o Avaí conseguir passar o Figueirense,
também está mais perto dos dois líderes do que o Joinville, e o Figueirense tem menos pontos também que a Chapecoense. Então é mais fácil o Avaí. Hoje em dia é mais fácil o Figueirense sair ali dos dois classificados e o Avaí entrar, do que tipo um Joinville entrar no lugar do Avaí ou de uma Chapecoense, ou um Avaí tirar a Chapecoense e ficar o Figueirense e o Avaí. Então, pra mim, eu acho que vai ficar esses dois sim. Vamos fazer a final do Catarinense. Chapecoense e Figueirense são dois times que começaram a temporada muito bem. Mas, infelizmente, na hora do vamos ver, do mata-mata, nenhum dos dois foram bem. Já a Chapecoense, que foi eliminada da pré-Libertadores pro Nacional do Uruguai, e o Figueirense foi eliminado da Copa do Brasil pro Atlético Mineiro. Oi, Ralha. Célia Parisi, Abraço pra Célia Parisi, a mãe do Moisés Parisi, bem conhecida aí nas Polinas, né, Ralha? Israel Cardoso Abraço para Israel Cardoso e Lenise Paraíso. e a Lenise Paraíso. Só lembrando que a Lenise e a Jane tem programa toda quarta ou quinta, né, Ralha? Quinta-feira. E quinta também é o dia do Flávio, né? Também tem programa deles. Então, 7 às 8, das 6 às 7. das 6 às 7, das 7 às 8 estão da Lenise. Acho que não, Ao contrário? do Flávio. Tá, das 7 às 8 do Flávio e das 6 às 7 Das 8h30 das 8 às 8h30 da Lenise. Então, quinta-feira tem dois programas aí na TV Sul. Pra quem gosta de filosofia, é com o Flávio. E com a Lenise e com a Giana é mais essa coisa empresarial, olha. na verdade, coisa empresarial, coaching, psicologia, muito assunto voltado para as mulheres. Então, pra quem gosta de escutar umas pessoas bem inteligentes falando, é só vir com a Lenise, com a Giane e com o Dr. Flávio também. Agora vamos aqui como eu já falei do Figueirense, como eu tô falando agora, o Figueirense que era para ter classificado aquela partida. Só que a Chapecoense também contra o Nacional, é um adversário bem difícil de jogar assim. O time do Uruguai, eles têm bastante vontade, e não é à toa que são vice-líder do campeonato uruguaio hoje. Continuando agora já no Nacional do Uruguai, que jogou ontem a partida contra o Santos, lá em São Paulo, no Pacaembu. O Santos começou ganhando já por 1-0 e acabou tendo o maior jogador do seu time no momento expulso, já no finalzinho do primeiro tempo. O Gabigol tinha acabado de receber o amarelo e já tinha passado 1 ou 2 minutos, já recebeu o cartão vermelho e desfalcou o time do Santos naquela partida. O que muitos achavam que o Santos ia descer para defender, só que fez bem ao contrário. Foi para cima, botando mais vontade, prendendo o time do Nacional do Uruguai na defesa. E não foi à toa que conseguiu fazer o 2-0. E depois, o que mais ficou incrível na partida foi que o Nacional tinha acabado de fazer 2-1. E quando o time estava meio que terminando de comemorar ainda, estava comemorando, o time do Santos já foi lá e já fez 3-1 com o Eduardo Sacha. O Eduardo Sacha, que é emprestado do Encaixe, é um bom jogador, é mais um atacante, não é meio que um centroavante. É um atacante que se mobiliza bastante, ele é mais caracterizado hoje no futebol moderno. O centroavante que ficava só parado, só recebendo bola na área, bolinha no pé, hoje em dia quase nenhum dá certo. Até os grandes centroavantes do futebol mundial já vêm buscar bola, já não são meio que um centroavante, já são quase que um atacante, já que praticamente ficam fora da área. Centroavante é mais aquele que fica dentro da área, é mais parado, tipo um Jô. Um Jô não é um jogador, é o que fica na banheira, né, Rally? Só que quem fica na banheira também não deve fazer gol por causa do impedimento. Mas o centroavante mesmo é aquele que tá. Aquele que a bola sobrou, bota pra dentro. Não é aquele centroavante que tem muito drible. É aquele que faz mais o pivô. E hoje em dia não tem mais isso. São praticamente todos atacantes. Como eu estava falando do Santos, o Santos que havia perdido a primeira partida da Libertadores e agora já conseguiu vencer a segunda e já vai brigar de novo pela classificação. Lembrando que estamos apenas na segunda rodada da Libertadores, então tem bastante jogos ainda, tem mais 4 da fase de grupos e depois tem mais as oitavas, quartas, semifinal. Lembrando que a final da Libertadores esse ano é apenas um jogo no campo neutro. Eu acho que foi uma besteira feita. Era muito bom quando tinha o jogo casa e fora. E os europeus estão tentando copiar os americanos aqui no jeito do futebol, final dupla. E o campeonato aqui da América querendo imitar os europeus lá com uma final única. Eu acho que tinha que ser diferente,
porque daqui a pouco a Libertadores vai ficar parecida com uma Champions League. E o que todo mundo mais gosta da Libertadores é o jeito diferente da Champions, já que aqui na Libertadores são jogadores com mais vontades, eles têm menos habilidade, mas os jogos são bem melhores de ver. Eu principalmente gosto de ver os jogos da Libertadores, por causa que tem bastante vontade. Aquele jogador que tem menos habilidade é bem mais esforçado do que aqueles craques que jogam na Champions League. Não estou falando que ver Champions League é ruim, é muito bom sim, tem jogadores incríveis, mas eu ainda prefiro ver a Libertadores do que uma Champions League. Agora, já continuando no Santos, tem o Rodrigo, que é o grande destaque do time nessa temporada junto com o Gabigol. O Rodrigo, que eu mesmo não sabia, mas o Santos tem uma grande quantia econômica, que é 70% de direito do atleta. É uma coisa que muitos clubes brasileiros erram e o Santos nunca vem errando nesse aspecto. Tem sempre 70% ou 80% de direito do atleta. E a multa rescisória do Rodrigo pode passar inclusive a do Neymar e a do Vinícius Júnior, já que pode ser de 50 milhões de euros, 206 milhões de reais. Se algum time pagasse essa quantia, ele nem precisaria conversar com o Santos, nada, já levaria o atleta e daí ficaria a dispor do Rodrigo e do clube que pagasse a multa rescisória. O Santos já admitiu que não vai vender o Rodrigo por menos de 50 milhões de euros, só se algum time vir pagar a multa rescisória. Só que todo mundo sabe, se vem um time europeu e bota 40 milhões de euros na mesa do Santos, vai levar o jogador sim, já que os times brasileiros não conseguem segurar os atletas hoje em dia. Rodrigo, que muitos falaram essa semana, foi que ele faltou aula para ir jogar um jogo de Libertadores. Acho que para isso, quando tem muitos aí repetentes que não vão ser quase nada da vida, o Rodrigo tá lá faltando aula para jogar Libertadores e ganhar muito dinheiro por mês. Ele tem 17 anos, ele não é nem de maior ainda. E o que muitos achavam que ele não estudava, ele chegou a postar uma foto no Twitter, falando que ele estudava assim. Ele tá fazendo o terceirão agora, como é chamado, é o último ano dele no ensino médio. Faculdade praticamente eu acho que ele não vai fazer, já que tá no mundo do futebol e ali ele já vai ficar milionário. Agora no Corinthians, oi? Abraço pra Dayana Oliveira também. Mais alguém? Mais alguém, Rália? A patrocinadora, né? Só lembrando que tá passando aí embaixo os patrocinadores. Agradecer a todos, a Lenix Facção, a Santiner, o Bardo Divino e também a Dai Adesivos. Hoje tá sem telefone porque a gente esqueceu de pegar os telefones, mas já no próximo programa já vai estar os patrocinadores com todos os telefones, né, Rália? De vez em quando acontece uns erros, não vamos mentir aqui porque não queremos botar. Foi porque a gente esqueceu de pegar o telefone em si. Vamos voltar aqui no Corinthians. O Corinthians que... Ai, olha, de vez em quando acontece mesmo, é difícil, né? O Corinthians desistiu de contratar o Zeca, já que caso contratasse o Zeca, poderia acontecer alguns erros na justiça e o Corinthians teria que pagar 150 milhões de euros ao Santos. E nem o time brasileiro quer correr esse risco. Palmeiras e Flamengo já saíram disso, já tentaram contratar o Zeca, só que saíram de fininho, já que caso desse erro, teria que pagar a multa rescisória do jogador, que é de 150 milhões de reais, que é uma grande quantia, e hoje eu acho que nenhum time, tenho certeza que nenhum time brasileiro hoje tem esse dinheiro, inclusive o Palmeiras, que é um time milionário hoje no Brasil, e não o Palmeiras, mas sim a Crefisa, que é a empresa que contrata os jogadores do Palmeiras, nem eles teriam dinheiro para pagar isso tudo no Zeca. Com 150 milhões de reais, ia na Europa e contratava grandes jogadores, um baita de jogadores, nem... Tipo, o Gundogan já dava de contratar, contratava até o Marcelo, já que tem uma grande idade. Oi, Ralha. Abraço pro Roberto Carlos de Souza. E a Ana Paula Madeira. Ana Paula, sobrinha do tio, né? Boa tarde, gatão. Boa tarde, Dayana. Eu sempre acompanho nosso programa, né? E hoje, como não vai ter a seleção, vai ser o time do Industrial. Agora, voltando aqui, o Palmeiras, como eu tava falando, nem o Palmeiras teria o dinheiro de contratar o Zeca, já que teria que pagar muito dinheiro no Zeca e vai para a Europa. Com esse dinheiro contrataria grandes jogadores, até talvez o Marcelo já
já que o Marcelo já tem uma idade mais avançada, talvez com esse dinheiro até conseguiria contratar. Só que é óbvio que não, o time do Real Madrid não aceitaria, já que o Marcelo atualmente é o melhor lateral do mundo disparado, o melhor lateral esquerdo. Então, o Zeca não vale a pena correr risco pelo Zeca, já que não foi campeão olímpico, só que não, se chega a dar errado e tem que pagar 150 milhões de reais ao Santos. Para o Santos seria uma ótima, já que não perderia quase nada, mas se o time contrata e não precisaria pagar, seria uma ótima, já que o atleta sairia de graça indo para outro clube. Então o Santos corre esse risco, só que nem outro clube também quer correr esse risco e ter que pagar essa quantia tão elevada. Agora no Palmeiras, que talvez pode perder o Scarpa. Gustavo Scarpa, que estava no Fluminense, veio essa temporada pro Palmeiras. O Palmeiras conseguiu, depois de uma briga na justiça do Gustavo Scarpa e do Fluminense, pagou a multa rescisória. O Gustavo Scarpa não tinha multa rescisória, por isso ele não conseguia sair do Fluminense. Daí o Gustavo Scarpa ganhou na justiça do Fluminense, o time teve que botar uma multa rescisória, o Palmeiras foi lá, pagou a multa rescisória e levou o atleta. Só que agora deu uma reviravolta e o Fluminense tá ganhando na justiça em novo. Talvez o Gustavo Scarpa vai ter que voltar ao Fluminense, e se o time do Palmeiras querer contratar, vai ter que conversar com o Fluminense. Então, eu acho que pode ter um risco aí sim, já que é uma coisa meio inusitada, acho que ninguém mais esperava. O Palmeiras, Fluminense, o Gustavo Scarpa já estavam tudo de boa, e saiu essa bomba aí nos últimos dias que o Gustavo Scarpa pode voltar ao Fluminense. Agora no Grêmio, o Grêmio que vai buscar uma ajuda financeira para contratar o André, o atacante atualmente do Sport, e o Grêmio vai buscar uma ajuda financeira de 10 milhões de reais, já que é o que o Sport quer pelo André. O André é um bom centroavante sim, ele é um daqueles centroavantes mesmo, como eu já havia explicado, que faz o pivô, é um jogador bem de área. E o Grêmio, se contratasse o André, seria uma baita de uma contratação, já que atualmente tem o Hernandes como um grande centroavante, só que o André é muito melhor do que o Hernandes, sem dúvidas. Agora vamos para o futebol internacional, começando pelo sorteio da Champions. Saiu essa manhã e teve uma grande, para nossa grande felicidade, vai ter Liverpool e Manchester City, Juventus e Real Madrid. Acho que o maior jogo vai ser o da Juventus e do Real Madrid, sem dúvida. O Real Madrid está tendo um baita de um azar nesse sorteio, já que nas oitavas de finais pegou o Paris Saint-Germain, e agora nas quartas finais já vai pegar a Juventus de novo. Mas eu acredito que o Real aí passe o Real, e já no duelo entre Liverpool e Manchester City, passe o Manchester City. O Liverpool também está muito bem, só que o que mais todo mundo quer ver nessa partida é o duelo entre Gabriel Jesus e Firmino, os dois grandes atacantes da seleção brasileira nesse momento. Junto com Neymar, William, Douglas Costa. Esses dois que estão disputando a vaga para quem vai ser o titular na seleção brasileira, já que já tem os outros dois atacantes garantidos, que é Felipe Coutinho e Neymar, e agora só estão disputando a vaga para quem vai ser o atacante pelo meio de Neymar e Coutinho. No momento, quem leva a vantagem é o Gabriel Jesus, já que está bem melhor essa temporada. Olha. Abraço para Sayonara Naspolini e para Tades Garcia. Agora vamos questionar, porque o Gabriel Jesus vai estar melhor que o Firmino. Eu prefiro o Gabriel Jesus sim, já que é um atacante mais rápido. É um atacante e ele faz bastante gol sim. O Firmino também faz, só que o Firmino é mais aquele jogador mais duro, é mais um centroavante. Já o Gabriel Jesus é mais um atacante, é um jogador mais rápido e tem mais habilidade. O Firmino também é bom, é o principal. Oi? Habilidade mesmo. Habilidade. A agilidade é um jogador mais mole, mais leve, né? Já a habilidade é um jogador que tem mais drible. É o que o Gabriel Jesus tem a mais que o Firmino, sim. O Firmino é um grande centroavante também, atualmente é um dos melhores jogadores do Liverpool. O Liverpool faz uma baita de uma temporada com Salah e Mané também. Mas o Salah ainda está melhor que o Firmino nessa temporada e é o melhor jogador do Liverpool disparado. Agora nos outros jogos, que é Barcelona e Roma, Sevilla e Bayern de Munique, o Barça é o favorito a passar entre Barça e Roma, só que do outro lado tem a muralha da seleção brasileira, que é o Alisson. Nem vamos chamar de muralha para não zicar, né? Vai que vira um Alex Muralha da vida também.
Agora, como eu tava falando, o Alisson, que é o grande goleiro da seleção brasileira. É um jogador muito bom. Tá fazendo uma baita de uma temporada. Quando ele saiu do Inter para Roma, muitos criticavam se ele iria render ou não na Europa. Só que ele deixou esses críticos meio decepcionados, já que ele atuou muito bem, ficou a primeira temporada lá na reserva, já que o goleiro titular estava muito bem, e agora o Alisson retomou a posição titular e não deixa passar nada, é o melhor goleiro da Europa no momento, disparado, né? À toa que é chamado como mestre do goleiro, e o Real Madrid vai vir tentar contratar ele sim na próxima janela de transferências. Oi, Renan. Abraço para Adriana Cisconeto. Só? Cisconecto? Tá, Cistoneto e Cistoneto. Então, Cisconecto ou Cistoneto. Então vale a intenção, né? Que vale a intenção. Então eu vou chamar de Adriana, então. Abraço pra Adriana. Agora o próximo confronto, o Bayern de Munique e o Sevilha. Sem dúvida aí, eu acho que muitos também já sabem quem é o favorito. É o Bayern de Munique, que é um grande time da Alemanha no momento e está próximo de conquistar o hexacampeonato alemão seguido. Não é qualquer time que consegue isso. O último que eu vi conseguiu isso foi a Juventus na Itália. Oi, Helena? Não? Sevilha, ópera. O Ralha que é desse tipo aí, é ópera, é mais um LOLzinho, gosta mais desses jogos aí, mais de anime, é um cara bem diferente. Então, que bom, né? Que bom que é diferente, não é igual aos outros, né, Ralha? Sempre bom ser diferente. Agora já abraço para Paulo Sérgio Luiz também. Agora voltando aqui, a grande notícia triste foi a do Felipe Luiz, que está próximo de ficar fora da Copa do Mundo e já vai ficar fora do jogo contra a Alemanha e contra a Rússia. O Tite não perdeu tempo e já convocou o substituto, que vai ser o Alexandre. Não o substituto, vai ser o substituto na reserva, já que o titular vai ser o Marcelo, sem dúvida. Talvez ele possa entrar no jogo contra a Rússia, já que o Tite pode fazer alguns testes só contra a Alemanha. O Tite tem com força máxima, sem dúvida, já que ninguém quer levar outro 7-1 e ficar lembrando de novo por mais algum tempo. E até hoje o 7-1 é lembrado pelos brasileiros, já que é 8-0, né? Nem eu lembrava mais, hein, Rally? O Rally que tá prestando atenção aí. E pior que ficou quase no mesmo nível, 7-1 e 8-0. É triste ser comparado com a Arábia Saudita. Então vamos voltar aqui. O Brasil que tem cara que vai com força máxima contra a Alemanha e já contra a Rússia vai fazer alguns testes, já que a Rússia é mais fraca desde a técnica e tudo. Olha. Esse ano, todo ano na verdade tem. Esse ano tem até uma novidade que foi mudado o nome. Ano passado teve um concurso para quem fizesse, na verdade, o melhor logo e o melhor nome ganhariam os prêmios. A TV Sul vai fazer a cobertura, né, Rádio? Vai? Então a gente não sabe ainda, mas provavelmente vai fazer, já que é uma competição bem importante na região para as escolas e eu mesmo gostaria muito de fazer, já que eu jogo pelo Olívio Reco, né, a grande escola aí da região, só que nunca ganhou, se eu não me engano, acho que nunca ganhou uns jogos escolares aqui. Eu mesmo, a única vez que eu ganhei foi segundo lugar ainda no meu primeiro ano. Oi, Ralê? Luísa Silvana dizendo pra falar do Inter que tu sabe que é o melhor time. Eu já não posso falar, né, quem é melhor, Inter ou Grêmio, aí vai ficar pros torcedores. Mas o Inter é um bom time, sim, tá evoluindo nos últimos anos, já que jogou a Série B ano passado e agora vem jogando muito bem, vem evoluindo e já avançou também para a próxima fase da Copa do Brasil, eliminando o Cianorte. Só? Então tá, voltando aqui, o Filipe Luiz foi uma grande tristeza, ele sofreu uma fratura na cabeça na vitória sobre o Lokomotiv no último jogo do Atlético de Madrid, que venceu por 5-1 na Europa League. O Atlético de Madrid estava na Champions League sim, só ficou em terceiro de seu grupo e acabou sendo eliminado e caindo para a Europa League. Para quem não sabe, o terceiro de cada grupo da Champions League vai jogar a Europa League, que é como se fosse uma Sul-Americana aqui na América. Luísa mandando um
pessoal do bar. Abraço pra quem? Do pessoal do bar. Abraço pro pessoal do bar. Isso. Mais alguém? O Robson falando que na cabeça não, na perna. Na perna? Isso. Ah, tá. É porque eu tinha visto lá, ele tinha dado algum traumatismo craniano, foi o que eu tinha visto. Mas então, se foi na perna, obrigado por corrigir aí, sim. Obrigado, é. Heloísa do bar do ginásio. Ginásio? É, Bar do ginásio? isso. É do ginásio ali dos parques. Ginásio de esporte. Ah, tá, sim, sim. Mas a Heloísa, se eu não me engano, é a mulher lá dos caras que cuidam lá do bar? Sim, acho que sim. Então, tá. São dois caras muito gente boas lá, sim. Ele são os caras que, então, foi dois caras muito bons que botaram lá no ginásio. Eles são sempre bem atentos e são muito gente boa. E atende muito bem. E atende muito bem também, isso aí. Já que diferente do outro, esse atende muito bem, dá bastante atenção. Então, sempre lá, são um cara bem gente fina e eles são colorados, né? É, O sorvete é muito bom. sorvete? Ah, tem um sorvetinho lá. O sorvete também é muito bom. Ralha, quando for pra comida, ele vai saber disso sim. Agora, outra notícia é sobre o Milan, que contratou um brasileiro, o Natan, que passou pela categoria de base do Cruzeiro e do Avaí e acabou sendo contratado agora pelo Milan e tem contrato até 2020. Já que estava sem clube, foi de graça agora pro Milan. Pro Milan contratar é porque não é um jogador ruim, pode ser uma promessa. Pode ver que vai ser mais um daqueles jogadores que no futuro pode se naturalizar italiano, já que hoje é o que mais acontece. Jogadores que nem viram profissional aqui no Brasil, já vem time europeu, já pega e já dá contrato como profissional lá na Europa. Oi? Heloísa confirmando, com certeza colorados. Com certeza colorados, né? Se eu não me engano, são colorados sim. São colorado ainda roxo, né? A gente só chega lá e eles já estão falando do Grêmio. Eu acho que eles são gremistas, porque falam mais do Grêmio do que do Inter. Vamos voltar aqui. Outra coisa que abalou, principalmente a torcida do Tottenham, foi que o Son pode deixar o Tottenham e servir o exército coreano, já que ele não, para quem mora lá na Coreia, tem que ter pelo menos 21 meses servindo o exército, e ele não tem. Ele nunca serviu o exército e tem que ter 21 meses até 28 anos. Isso pro Son seria uma coisa terrível, já que ele já tem 25 anos e ele ficaria fora das próximas 2 temporadas defendendo o exército da Coreia. É uma coisa que ninguém quer ver, já que o Son é um grande jogador, tá na sua melhor temporada da carreira, sem dúvida. Oi, Ralha? Coisa chata. Ficando... Obrigado a servir. No Brasil não tem muito isso, mas lá na Coreia já é bem rígido, sim. Como eu havia falado antes, a seleção não vai ter. A seleção mesmo hoje é o Industrial, a seleção aí de Morro da Fumaça, né, Ralha? A grande seleção. E não vai ter a Nigéria, vai ser o Industrial. Como eu falei, toda semana vai ter uma matéria sobre o Industrial, sobre a sua partida. Então vai rolar os melhores lances aí bem rapidinho. Vamos lá, Ralha? Rogério Jacinto. Abraço pro Rogério Jacinto também. Isso. Então tá, Vamos ao vídeo? vamos lá.
Só lembrando ali pro Robson Luiz, foi a fratura sim na perna. Só que tem gente que sei lá o que faz na internet e vai botando notícia errada. Eu fui conferir agora sim, teve um site que botou que foi traumatismo craniano. Então não dá de acreditar. É um site que eu olhava bastante notícias, depois eu ia procurar, as notícias estavam certas, só que agora eles passaram uma notícia bem errada. Muito obrigado ao Robson Luiz que corrigiu e foi uma fratura na perna. Então, só lembrando, não dá de confiar em muitos sites, passando essas notícias meio erradas. Eu peço desculpa, sim, era para mim ter pesquisado mais. Só que eu vi ali a notícia, é um site que eu pegava bastante notícia, era bem confiável, tinha bastante notícias certas. Só que ele pode ter cometido um engano. Oi? Pode ter sido erro do estagiário que confundiu a perna com a cabeça, né? São dois. Foi tá, mas muito obrigado ao Robson, muito obrigado por corrigir sim. Talvez eu poderia ter deixado passar errado. Então é por isso que é bom você estar sempre atento. Pode estar corrigindo sim. Então eu peço desculpas mais uma vez. É para não ter pesquisado mais ali. Só que como eu falei, é um site que eu confiava bastante nas notícias. Mas agora é um site que eu não vou mais pegar notícias para estar passando para vocês. Porque senão pode estar acontecendo esse erro bem grave de novo. Já confundir a perna com a cabeça é meio difícil, né, Rally? Então, voltando aqui sobre o jogo, o Vili-Sara que venceu o Industrial por 3-0 numa partida que o Vili-Sara dominou. O Industrial foi bem mal novamente. O Industrial tem bastantes atletas, só que não vem rendendo muito bem. Como vocês podem ver ali no primeiro gol do Vili-Sara, já teve um azar do goleiro Gilson. Ele saiu, só que não teve um tempo, tava com um tempo de bola meio ruim. Pode ter sido o sol que atrapalhou e não conseguiu pegar muito bem a bola e o Vili-Sara abriu o placar. Já no segundo gol foi no contra-ataque, a bola rolada pro lado, ficou só o atacante e o Gilson, o atacante, levou a melhor. E já no terceiro gol foi um gol de pênalti. Eu mostrei ali o lance do pênalti, só que o gol do pênalti mesmo eu não consegui pegar. Eu achava que aquele lance era falta, todos achavam mesmo que era falta. Só que quando eu virei já era pênalti. O time do Industrial também reclamou. Só que fazer o que? O árbitro fez uma baita de uma partida, talvez ele poderia ter cometido esse erro, só que depois da partida o time de Vili-Sara viu que foi pênalti sim, por nada o time do Industrial reclamou porque estava longe, daí parecia que estava fora da área, mas estava bem dentro da área e era pênalti. O que mais foi elogiado foi o árbitro da partida. Para quem joga veterano aí sabe que para quem vai jogar fora tem uns árbitros que dão uma puxada bem grande, na cara de pau mesmo. E já agora o árbitro fez uma baita de uma partida. Depois foi uma recepção também muito boa. Pra quem joga veterano sabe, depois tem uma janta. E a gente também estava de alto nível. O único problema era que tinha bastante mosquito. Mas nada que atrapalhasse o jogo do Industrial e do Vili-Sara. Esse final de semana tem mais um jogo do Industrial, que vai tentar buscar sua primeira vitória, já que foi bem mal nos dois primeiros jogos. O destaque pelo lado do Vili-Sara foi votado como melhor em campo, foi o Andy, o atacante que fez 2 gols. E já pelo lado do Industrial foi o Puga, mais conhecido como Marcial, que foi votado como melhor da partida pelo lado do Industrial nas 2 partidas disputadas do Industrial este ano. Mais alguém aí já, Ralha? Abraço pro Mário Alves Pereira e pra Janaína de Souza. Então, lembrando, semana que vem tem mais uma matéria sobre industrial. Não sei ainda se vai ser quarta ou sexta, mas provavelmente vou deixar na quarta-feira, que é melhor. Teve 2 semanas que foi sexta-feira, por causa que semana passada tinha dado um problema e essa semana não teve programa quarta, e por isso que foi sexta-feira. Mas provavelmente semana que vem vai ser na quarta-feira já. Então eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, foi isso. Passou um pouquinho de tempo, passou um pouquinho na rádio hoje, né? Foi também porque começou atrasado, mas foi um programa mais longo também, foi mais divertido, mais descontraído. Então espero vocês aqui segunda-feira de novo. Vai ser mais um programa muito bom e um bom final de semana a vocês a todos. Opa, isso, travou, hein? Um bom final de semana a todos. Agora sim, agora foi certo.